falar de algo hoje que eu falei há 8 anos atrás aqui nessa igreja. 8 anos, a minha ideia é de fazer de 8 em 8 anos repetir essa mensagem, mas na verdade ela talvez devesse ser repetida muito mais vezes, porque ela nos reposiciona de uma maneira muito especial em relação à grandeza do nosso Deus, à nossa dependência dele. Eu não sei se você estava aqui naquele culto, foi no culto de aniversário em 2008, aqui na igreja, dia 24 de junho. E eu dei uma olhada nessa mensagem, mexi em várias coisas nela e achei muito apropriado conversar com vocês um pouquinho, né, sobre como a Bíblia também revela a grandeza do nosso Deus em proporções astronômicas. E o título dessa mensagem é Graça Astronômica. Não sei se tem aí no PowerPoint, já está prontinho? Já foi? E eu não sei quanto a você, eu lembro de um título de um livro. Se você lembra aqueles livros antigos que a gente tinha nas livrarias evangélicas, né? Tinha um que chamava muito a minha atenção pelos títulos, tinha vários famosos. Você lembra de um livro que chamava Em Seus Passos que Faria Jesus? Ainda tem até hoje algumas edições novas desse livro. Eu lembro de alguns outros, O Contrabandista de Deus, você lembra desse? Quase ninguém, ok, só eu que sou velho. Tinha um lá que o autor era André, mas como é que era? Irmão André, o nome do autor, no título do livro, e o autor, Irmão André. Eu gostei muito, nunca li, mas gostava muito da ideia do título. Eu lembro de um livro que falava sobre Charles Finney, o mais importante é o amor, e vários outros livros antigos, um que chamava a minha atenção, eu também não li, eu nunca fui um ótimo leitor, hoje eu leio um pouco mais, mas na minha infância eu lembro de observar, eu era um ótimo leitor de prefácios. Quantos aqui junto comigo adoravam ler prefácios de livro? Leram vários prefácios, né? O título do livro era assim, O Seu Deus é Pequeno Demais. Não sei se você já ouviu falar nesse livro, aquilo chamou minha atenção. Mais tarde eu fui entender que a proposta do livro é dizer que Deus, frequentemente, para nós, tem um tamanho específico. Existe um tamanho de Deus para cada um de nós, embora Ele seja absolutamente grande, sem precisar de qualquer uma perspectiva nossa, Ele é maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, mas na nossa vida Ele se apresenta de um certo tamanho. Quando aquele autor que escreveu O Seu Deus é Pequeno Demais, ele estava colocando a prerrogativa de que muitos de nós encontramos na nossa vida coisas tão grandes, problemas tão grandes, que esquecemos que Deus é infinitamente maior. A gente já pregou sobre isso um pouco aqui na igreja, quando a gente fala que exaltar a Deus significa colocar Ele no lugar mais alto que as outras coisas. Quando um problema é grande demais na sua vida e você vive pensando nele, preocupado com ele, sem perceber você está exaltando aquele problema acima de Deus. Mas olha aqui para mim, você pode orar todo dia dizendo, Senhor, esse problema não é nada para Ti, porque Ele é infinitamente maior. Hoje eu queria mostrar para você, a gente vai ter uma pequena aula de astronomia, como se eu soubesse alguma coisa, não sei nada, mas eu busquei esses dados. Talvez você, hoje com a internet, a gente tem informações bem interessantes sobre o tamanho das coisas no universo, mas é legal você observar junto comigo como é que a Bíblia também trata disso. Então, antes de a gente começar, eu queria fazer uma oração com você e pedir que Deus nos ajudasse no que vai acontecer, porque eu acho que você pode sair daqui renovado na sua perspectiva em relação a quem é o Deus a quem você adora hoje. Amém? Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Recebe toda a glória. E nós pedimos ao Teu Espírito Santo que fale ao nosso coração. Senhor, nada de mim, tudo de Ti, não apenas para que a glória toda seja Tua, mas para que funcione. Tudo que nós vamos fazer aqui só funciona quando o Teu Espírito está à frente. Nós abrimos o nosso coração, eu para falar, cada um de nós para ouvir e receber de Ti somente, instrução, direção, conforto, refrigério e inspiração nessa manhã. Nós Te louvamos porque Tu és grande demais, nós Te exaltamos pela revelação, pela Tua graça revelada em Cristo Jesus, e que nessa manhã possamos, meu Pai, guardar essa verdade em nosso espírito. É o que Te pedimos em nome de Jesus, e que todos digam amém. Nosso Deus, Ele é grande demais. Nós não conseguimos defini-lo.
Aliás, quando Deus, lá no primeiro mandamento, Ele fala, eu sou o Senhor e não terás outros deuses, não farás imagens. Ele sabia que existe dentro de nós uma necessidade muito grande de definir, de estabelecer, de conseguir ver. E não se engane, mais do que você imagina, eu e você temos uma tendência de ter um Deus que a gente consegue entender, que a gente consegue carregar, que a gente consegue levar no bolso, que a gente consegue até controlar. E a gente estabelece que Deus é certas coisas e que Ele faz certas coisas porque nos são convenientes. Mesmo que você não perceba, o tempo todo a gente tem que lutar contra isso. Mas Ele é grande demais para ser definido. Eu tenho certeza que no final desse encontro eu não vou ter conseguido fazer isso, eu não vou ter conseguido definir a sua grandeza, mas eu vou ter dado a você talvez uma visão nova sobre o que isso significa, qual é a realidade da grandeza do nosso Deus. Para você ter uma ideia, talvez basta você ir lá fora numa noite bem clara e ao mesmo tempo num lugar bem escuro e olhar para cima, e você vai chegar a essa conclusão: nós servimos a um Deus tão grande que nem os nossos pensamentos mais doidos e mais absurdos e mais longínquos conseguem alcançar. O salmista coloca da seguinte maneira: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento, o universo, proclama a obra das suas mãos. Hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o que tem lá em cima. Essas estrelas, e esses planetas, e esses asteroides, e tudo que tem lá em cima. As estrelas não estão lá no céu apenas para brilharem por nenhuma razão, não. O salmista diz, elas estão lá para que os nossos olhos as vejam, e essas estrelas estão gritando para mim e para você: Deus é grande demais, Deus é tremendo, Ele é maior do que tudo que você pensou que Ele fosse. Se eu conseguir fazer você hoje pensar nisso, já vai ter valido a pena. Deus é muito maior do que você achou que Ele era. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus. Tem tanto envolvido nessa palavra: os céus e a terra. E logo em seguida Deus diz: haja luz. A Bíblia diz que houve luz, e o universo foi formado. E esse universo é absurdamente grande. Nós não fazemos ideia do seu tamanho. Quando a ciência vai falar do universo, ela não fala do universo, ela fala do universo que nós conhecemos, o universo até onde a gente conseguiu percebê-lo. Nós ainda não conseguimos construir um telescópio tão poderoso que alcança e consegue chegar tão longe para revelar tudo que Deus criou. E cada vez que a ciência é sensacional em relação a isso, cada vez que a gente constrói, que a humanidade constrói um telescópio mais forte, mais poderoso e chega mais longe, e sondas espaciais são enviadas para tirar fotos e mostrar o que está acontecendo a muito longe daqui, a gente fica maravilhado, né? Esse ano, em algum momento no Fantástico, você vai ver lá, descobriram uma nova galáxia, não sei aonde, e descobriram um planeta, não sei aonde, porque isso nunca para de acontecer, e a gente fica extasiado, porque a gente começa a ver coisa que a gente nunca viu, extremamente longe daqui, e a gente vai descobrindo que o universo é infinitamente maior do que a gente achava que ele era, e tem muita coisa lá fora que a gente nem sabia que existia. E eu acho que é como se Deus estivesse lá, achando muito engraçado e dizendo para mim e para você: muito bem, agora vai lá e constrói um telescópio melhor, porque tem muito mais que você ainda não viu e eu quero mostrar a vocês. Eu já vi alguns filmes que eu gosto muito que tratam desse assunto. Um deles revela o que a ciência tem talvez de maior fascinação em relação ao universo. O filme chamava Contato. Era com a atriz Jodie Foster, um dos diretores que eu mais gosto, que é o Robert Zemeckis, e já tem muitos anos. E uma das falas daquele filme é uma discussão de que se o universo é tão grande assim, e ele só existe vida aqui na Terra, parece que é um desperdício imenso de espaço. Essa é a grande questão que hoje a ciência
fica fascinado. Eles estão à procura de vida em outros planetas. Estão à procura de outras civilizações e lugares que seja possível ter vida. Já foram bem longe, já procuraram em vários lugares, nunca encontraram. E a prerrogativa é essa: não é possível que um universo tão gigante tenha um planeta tão pequeno comparado a ele, como a Terra, e só ali vai ter vida. Isso é um desperdício imenso de espaço, né? E eu acho que eu concordo com eles. Se a propósito desse universo gigantesco seja apenas vida na Terra, parece realmente que é um desperdício. Mas eu pergunto para você, e se não é só isso? E se o propósito principal do universo não for esse apenas, uma morada para nós? E se o propósito do universo for mostrar o esplendor e a majestade e a glória, a grandeza do Deus que criou todas as coisas? Nesse caso, o universo é do tamanho certinho. O universo que a gente não consegue descobrir qual é o final, é do tamanho certo para mostrar qual grande é o nosso Deus. Quando Deus disse, haja luz, luz saiu pela sua boca, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Você sabe que a velocidade da luz é essa, e é tão rápido que um raio de luz pode circular toda a Terra 7 vezes em 1 segundo. 1 segundo. 7 vezes é a velocidade da luz, ela consegue circundar a Terra. Quando Deus disse, haja luz, foi isso que começou a acontecer. Luz apareceu nessa velocidade, com essa força, e o universo se formou. Uma música maravilhosa, uma das últimas da Hillsong, lá da Austrália, que fala que quando Deus abre a boca, bilhões de galáxias começam a surgir. E é exatamente isso. A Bíblia diz que Deus formou o universo pela palavra do seu poder. Em Hebreus 11 diz, pela fé entendemos que o universo foi formado quando Deus abriu os seus lábios, que o universo todo foi formado e criado pela palavra de Deus, pela palavra do seu poder. Se eu perguntar para você aonde você mora, talvez você vai dizer, eu moro em Campinho, Jacarepaguá, Praça Seca, Vila Valqueire, Cascadura, Marechal, alguns um pouco mais longe. Mas do ponto de vista universal, você mora em outro lugar, você mora num lugar chamado Via Láctea. Esse é o nosso bairro no que diz respeito ao universo. É ali que se encontra, no meio dessa coisa, e essa foto ela é real. Algumas coisas que eu vou mostrar para você são meras animações, mas essa é uma foto que foi tirada realmente de uma dessas sondas. Em algum lugar ali, no pontinho bem pequeno, está o nosso sistema solar. Você achava que você morava em Vila Valqueire? Não. O seu endereço, na verdade, antes de todo é esse. É uma galáxia que é tão grande que não adianta você tentar medir em metros. Não dá para dizer qual é o número em metros ou quilômetros do tamanho dessa nossa Via Láctea. A gente precisa de uma régua maior. Então, os cientistas descobriram uma maneira de medir o universo com uma régua muito maior, chamada anos-luz, ou ano-luz. O que é um ano-luz? O ano-luz é a distância que se percorre a velocidade da luz em um ano. Então, a velocidade da luz, né, em cada 1 segundo vai andar 300 mil quilômetros. Em 1 segundo, 300 mil quilômetros. Não sei se você consegue pensar no que isso é, mas é como a luz viaja. Em 1 segundo, em 1 minuto, 60 vezes isso. Em 1 ano, quanto que dá? Quem sabe dizer, em 1 ano, quanto dá 300 mil quilômetros vezes 1 ano? 300 quilômetros por segundo. Eu digo para você, 9,5 trilhões de quilômetros. 1 ano-luz em distância é isso. Trilhão é uma palavra que a gente não usa muito, né? Mas hoje a gente precisa olhar para ela. 9,5 trilhões de quilômetros em 1 ano. Essa é a régua que a gente precisa usar para medir o universo. Uma régua de 9,5 trilhões de quilômetros de comprimento para medir o que Deus, o teu Senhor, criou. Essa é a nossa Via Láctea. Ela veio a existir quando Deus a criou. Contém bilhões de estrelas.
Quando você olha para o céu à noite, você não vê bilhões de estrelas. Aliás, você vê um pedacinho do que tem na Via Láctea, que é possível ver daqui da Terra. Mas os cientistas já descobriram que são bilhões e bilhões, não centenas, não milhões, não dezenas de milhões, bilhões de estrelas só na nossa Via Láctea. E os cientistas dizem que já encontraram mais centenas de bilhões de outras galáxias. Cada uma delas com bilhões de estrelas. Se nós resolvermos contar cada uma das bilhões de estrelas da Via Láctea, vamos contar cada uma delas? E você levar 1 segundo para contar cada uma delas. 1, 2, 3. Você sabe em quanto tempo você termina a contagem? 2.500 anos. Alguém tem esse tempo? Para ficar contando? E Deus está nos perguntando: vocês querem saber qual grande é o universo que eu criei? O profeta Isaías vai dizer, como Deus falando: com quem vocês vão me comparar? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para o céu. E Deus dá essa dica para mim e para vocês. Vocês querem saber? E eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente pode fazer na vida, especialmente quando você está com muito problema, é olhar para cima. Olhem para o céu e veja todas as estrelas. Quem as criou? E ele diz: é Ele quem comanda o movimento das estrelas do seu exército celestial. E olha que isso, Ele conhece cada uma delas pelo nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de comparecer. Só na nossa Via Láctea, bilhões de estrelas, mais dezenas de bilhões de galáxias com bilhões de estrelas, e Ele sabe o nome de todas elas. Quantos creem que isso é verdade? Diga amém. Nós precisamos compreender qual é o seu tamanho. Deus não é do seu tamanho. Ele não é um pouco maior do que você. Ele não tem um cérebro parecido com o seu. Ele não pensa como nós pensamos. Ele trabalha numa esfera infinitamente maior do que a nossa capacidade. Nós achamos que somos capazes de julgar as coisas e dizer o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado. Nós somos tão limitados, nós sabemos tão pouco. Deus é maior do que os seus sonhos mais altos. Ele é imenso. A palavra imenso significa não dá para medir, é imensurável. Não é possível medi-lo. E os céus estão nos dizendo isso todos os dias. Todos os dias os céus estão nos dizendo qual é o tamanho do nosso Deus. Ou seja, não dá para saber. Mas não apenas isso, os céus estão dizendo que Deus é grande demais, mas também estão querendo dizer para mim e para você que eu e você somos muito, muito, muito pequenos. E eu não quero hoje que você ache que eu estou querendo diminuir você. A Bíblia vai dizer isso para você melhor do que eu. Então essa Via Láctea na qual nós moramos é uma combinação, isso aqui é uma combinação de centenas de milhares de fotos tiradas por essa sonda espacial. O órgão mundial de estudos mais respeitado hoje no assunto, que é a NASA, ainda não conseguiu ir lá fora e tirar uma foto só da Via Láctea. Mas eles vão dizer que é mais ou menos assim. E essa é a extensão aproximada dela. Mais de 100 mil anos-luz de diâmetro na nossa Via Láctea. Se você quiser ir visitar um vizinho seu que mora do outro lado da Via Láctea, tudo que você precisa fazer é viajar 300 mil quilômetros por segundo por 100 mil anos e pronto, você chega lá. Problema resolvido. E você viu aqui essa seta indicando o Sol? Não é o que você está vendo ali. Na pontinha da seta, em algum lugar aí naquela pontinha, existe o nosso sistema solar. Não dá para fazer uma escala aqui, aquilo é só uma indicação. Os cientistas vão colocar na seguinte proporção: sistema solar como se fosse uma moeda de 1 centavo. Esse é o sistema solar. Em relação à Via Láctea seria todo o continente norte-americano, Canadá, Estados Unidos e México. Pega aquilo, bota uma moedinha lá em algum lugar no chão. Esse é o sistema solar em relação à Via Láctea. No meio de todas essas bilhões de estrelas, há uma que não é a maior de todas, nem a mais brilhante de todas, é apenas mais uma estrela e nós chamamos de Sol.
E agora no verão, a gente vai ver o seu poder. A gente vai ver claramente do que Ele é capaz. E ao seu redor, ao redor do céu, orbitando essas bolas, e uma delas nós chamamos de terra, que é a nossa casa. E lá estamos, eu e você e eu. Mas não dá para você ver você aqui nessa foto. Não dá para você enxergar sequer o nosso estado ali naquela foto. Nós precisamos perceber que aquele que fez tudo isso é grande demais. Quando os primeiros astronautas viram a Terra lá da Lua, um deles, o famoso Neil Armstrong, ele escreveu isso e ficou registrado para todo mundo, está na internet se você quiser procurar. Ele escreve como um relato dele em relação a como ele enxergou a Terra. Ele fala assim: eu me lembro ao voltarmos para casa, na Apollo 11, na espaçonave que foi até a Lua, de repente eu pensei, aquela pequena bolinha azul do tamanho de uma ervilha era a Terra. E eu levantei o polegar e fechei um dos meus olhos e o meu polegar conseguiu cobrir o planeta Terra. Mas naquele momento eu não me senti como um gigante, eu me senti muito, muito pequeno. O salmista acertou na mosca quando ele disse: quando eu contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? O salmista coloca muito bem como Deus pode se importar com algo tão pequeno assim, diante da perspectiva de alguém que criou um universo tão grande. Em 1977 foi enviada uma sonda espacial chamada Voyager 77. Eu tinha 5 anos de idade, com a missão de tirar fotos do sistema solar e enviar para a Terra. Ela está viajando até hoje. Em 1990 ela estava aproximadamente, acho que a 6 bilhões de quilômetros de distância aqui da Terra. Hoje ela está aproximadamente a 17 bilhões de quilômetros de distância aqui da Terra. E ela continua mandando imagens aqui para a Terra. Em 1990, seguindo uma direção ali da NASA, ela tirou 60 fotos para construir uma visão panorâmica do que ficou para trás. Então, a Voyager está tirando foto do que ficou para trás, para ver o que aparece em volta da Terra, o que aparece ali. E ele começa a enviar as imagens para a Terra. Na época, a gente não tinha tanta tecnologia como hoje, mas já tinha uma certa definição. Cada imagem tinha 640 mil pixels, então era bem definida. E aí você vai ver que ela não é tão grande coisa. E nesse momento que ela começa a mandar a imagem, ela está nessa distância, 6 bilhões de quilômetros, viajando a 64 mil quilômetros por hora. Nessa distância, cada pixel de cada foto levou 5 horas e meia para chegar à Terra. Claro, é bem longe. 60 imagens, 640 mil pixels cada uma, faça as contas. 5 horas e meia para chegar a cada pixel, meses até chegar. E quando chega, deixa os cientistas perplexos. Essa é uma foto, uma das mais famosas que existem, e ela não diz muito para mim e para você, mas é uma das fotos que eu particularmente acho mais fascinantes, porque ela é real. É uma foto que a Voyager tirou, e eu acho que vai ser difícil você ver, mas se eu colocar o meu apontador aqui, você está vendo uma bolinha aqui? Ok. Deixa eu aumentá-la só para você não perder. Essas faixas coloridas que tem ali são os reflexos dos raios solares nessa sonda espacial. E no meio desses raios, esse pequeníssimo ponto. Isso é uma foto, é uma imagem da Terra olhada a 6 bilhões de quilômetros de distância. Mais uma vez, deve ter gente que não está conseguindo ver, mas ela está aqui. Um pontinho azul claro. Aliás, o nome dessa foto é exatamente isso, um pontinho azul claro. E eu não sei quanto a você, mas quando eu penso nisso, eu me sinto, claro, extremamente pequeno, diante de um universo tão grande. E eu não quero que você se sinta pequeno só para se sentir pequeno, porque alguns vão achar que ser pequeno significa ser insignificante. Não é verdade.
Eu quero ajudar você a perceber que sim, você é pequeno diante daquele que te criou, que te amou e que te redimiu. Graças a Deus. Glória a Deus. E mesmo sendo criaturas tão pequenas, no meio de uma partícula de pó flutuando em todo o cosmos, Ele criou você e Ele se importa com você individualmente. Assim como Ele chama cada uma das suas estrelas pelo nome. Ele pode entrar aqui e dizer o seu nome. E para quem está do seu lado, dizer o nome dessa pessoa. E não apenas o nome, Ele sabe tudo da sua vida. Ele é o grande criador de todas as coisas. Ele é o criador de toda a terra, de todo o universo. E Ele conhece você. Ele conhece a sua vida. Ele sabe que nós existimos. Ele nos ama. E Ele está nos convidando a um relacionamento vivo que jamais terá fim. Você já tinha pensado em qual grande Deus é? A gente pode viajar um pouquinho mais? 150 milhões de quilômetros da Terra, nós vamos encontrar a nossa estrela mais próxima. Essa estrela mais próxima que está da Terra, a gente chama ela de Sol. O Sol tem o poder de te iluminar, aquecer e até mesmo queimar a sua pele a 150 milhões de quilômetros de distância. Graças a Deus é 150 milhões. Se fosse a 149 milhões, a gente tinha morrido todo mundo. 150 milhões, o Sol é uma bola de fogo furiosa. E eu sei, quando a gente é criança e vai desenhar um sol, é tão bonitinho, a gente bota até um sorriso nele, né? Mas, na verdade, o Sol é uma gigantesca bola de fogo extremamente perigosa, 5.500 graus na sua superfície. É como se fosse bilhões, eu estou falando muito bilhões, mas os números hoje são esses, bilhões de bombas nucleares explodindo a cada segundo. Esse é o Sol. Absurdamente poderoso, envia a sua luz 300 mil quilômetros por segundo, em apenas 8 minutos ele atravessa toda a distância, de lá, onde ele está, até a sua pele, aqui no pátio da igreja. Em 8 minutos, quando ele aparece, chega aqui. Isso veio da boca do nosso Deus. Nós não podemos achar que o nosso Deus é um Deus qualquer, fraco, pequeno. Ele é um Deus ultra gigante. Esse é o Deus que nós estamos adorando nessa manhã. Ele é poderoso, Ele é intenso, Ele é santo, e o seu esplendor é ainda maior do que o sol. A sua glória é ainda mais brilhante. Ele é tudo para nós. Ele abre a sua boca e coisas desse tamanho são criadas. E nós não podemos esquecer disso. Esse é o nosso Deus, é Ele que nós adoramos. O Sol tem, segundo os cientistas, 100 vezes o diâmetro da Terra. Se você pegar a Terra de uma ponta a outra, o Sol vem 100 vezes isso, caberia muito mais. Essa foto é só para nos dar uma perspectiva de quem somos nós. Você está ali em algum lugar muito pequeno. E quando você for dormir essa noite, não se esqueça de agradecer a Deus, porque nós estamos a 150 milhões de quilômetros do Sol. Essa próxima foto é do Instituto de Física Solar. É um instituto sueco que está estudando a superfície do Sol. É fogo em fúria. Se a Light, que está nos dando luz hoje aqui, quisesse funcionar, fazer o Sol funcionar por 1 segundo, ela precisaria do produto interno bruto do Brasil em dinheiro, vezes 10 milhões de anos. Por 1 segundo. E essa é só uma das bilhões de estrelas da nossa casa, Via Láctea. Que é apenas a Via Láctea, uma das centenas de bilhões de galáxias conhecidas no universo que Deus fez. Quando a gente canta qual grande é o Senhor, eu acho que a gente não faz ideia. Vamos usar então a nossa régua, o ano-luz. Lembra que o ano-luz é igual a 9,5 trilhões de quilômetros. O Sol está bem pertinho, não está nem a 1 ano-luz. 150 milhões de quilômetros, bem pertinho. Mas vamos avançar um pouco mais. 440 anos-luz para fora da Terra, a gente chega nessa linda constelação chamada Pleiades. Por que ela chama atenção para a gente hoje? Tem tantas outras que a gente podia olhar. Porque Deus fala a respeito dela. Quando está conversando com Jó, e Deus precisa fazer o que hoje Ele está fazendo comigo e com você, lembrar a mim e você quem nós somos e quem Ele é. Deus é grande, Jó é muito pequeno. Ele fala para Jó assim: você pode amarrar as lindas Pleiades?
Você pode afrouxar as cordas do ouro, onde Deus está se referindo a galáxias e a constelações? Você consegue, Jó? Eu acho que já respondeu. Não, claro que não. Há uma passagem em Isaías que diz que Deus mede o universo a palmos. Vamos seguir um pouquinho mais adiante. 1000 anos-luz, 1000 vezes 9,5 trilhões, ou 9,5 quaquilhões. Vamos encontrar uma constelação chamada Vela Pulsar. Isso é uma constelação. Mais uma vez, são imagens que foram capturadas por sondas espaciais. Eu acho interessante. Uma estrela explode e ela vira o que a gente chama de uma supernova, e ela pode ruir para dentro de si mesma numa intensidade magnética. Eu não trouxe para você porque hoje a gente não ia conseguir, mas essa constelação, ela tem um som, ela gera um som, e esse som, ela viaja pelo universo. É como se ela estivesse falando, porque o centro dela fica oscilando 11 vezes por segundo, é enorme. Eu acho que parece uma flecha, um arco e flecha, não sei se você consegue ver, como se estivesse sendo lançado para cima. Jogando um pouco mais para frente, 8.000, isso foi 1000 anos-luz, 8.000 anos-luz de distância aqui da Terra, você vai encontrar a nebulosa Ampulheta. Essa é uma estrela que está morrendo, emitindo aquele monte de gás ali. Eu acho legal porque parece um olho, ilustra bem dizer que Deus está sempre olhando para nós. Especialmente quando você vê a próxima, que é a nebulosa Hélix. Eu acho sensacional essa foto. 8.000 anos-luz. Vamos um pouquinho mais adiante. 28 milhões de anos-luz. Faça os cálculos, 28 milhões vezes 9 trilhões. E eu amo essa foto, talvez seja uma das mais lindas que eu já vi, e ela é real, a galáxia Sombreiro. Do que a NASA tirou de foto até hoje, eu acho que essa é uma das mais lindas e é uma das mais distantes. 28 milhões de anos-luz. É uma das grandes belezas do universo. De uma ponta a outra tem 50.000 anos-luz de largura, trilhões de quilômetros de espessura, e lá está ela, suspensa, esplendorosa. E alguém pergunta, o que ela está fazendo ali? Longe demais da gente. Ela está ali só glorificando a Deus, só exibindo a grandeza e a majestade do nosso Deus. Ela está suspensa no universo que Ele criou, refletindo para Ele toda a sua glória e qual tremendo Ele é. E a última que eu quero mostrar para você, 28 milhões, que a gente já está um pouco mais à frente, 31 milhões de anos-luz, tem a galáxia Espiral, ou talvez a galáxia Redemoinho. Ela é muito importante para a astronomia porque ela está de frente para a Terra, feita de centenas de bilhões de estrelas. Centenas de bilhões. E alguns cientistas estimam entre 300 a 500 bilhões de estrelas. Ela parece mesmo um redemoinho. Aliás, quase todas as galáxias parecem um pouco. Essa é uma das mais bonitas. Elas achavam que ela estava sugando, por exemplo, aquilo que tem ali do lado, só que descobriram que aquilo ali é uma outra galáxia. Eles acham que um dia elas iam colidir, mas nunca vai acontecer, segundo o próprio estudo deles. E Deus simplesmente dá nome a cada uma dessas estrelas, colocando elas onde Ele quiser, no universo que é dele. Por que você está mostrando tudo isso, André? Porque eu quero levar você a um lugar mais profundo ainda. Mas antes eu preciso perguntar se você está disposto a viajar a um lugar muito, muito, muito além, que é difícil de escrever em palavras. Difícil de colocar em palavras. Ele é quem fez tudo o que eu e você vimos hoje. A Bíblia nos diz que é através de Jesus que Deus fez o mundo. Paulo escreve assim: Ele criou todas as coisas no céu e na terra. André, você fez uma virada tão brusca. A gente estava viajando a 28 milhões ou bilhões de anos-luz.
da onde a gente está, e agora você volta aqui para a terra na pessoa de um homem. Por que depois disso tudo mostrar a cruz? Porque essa é a razão dessa manhã. A cruz. O Criador de todo o universo, Ele veio até aquele pontinho azul. O Senhor de todo o universo, pendurado numa cruz, no universo que Ele mesmo criou. E você ouve as palavras de Paulo, que a gente ouviu tantas vezes, e que são tão apropriadas nessa manhã. Falando sobre Jesus, ele diz que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Você ouve o salmista falando isso há milhares de anos atrás. E você sabe por quê? Quando ele diz o Senhor, ele está falando do Senhor do universo. Ele é misericordioso e Ele é bondoso. Nessa manhã é a Ele que nós exaltamos. O Deus que nós viemos aqui celebrar nesse dia é um Deus misericordioso e bondoso, que não perde a sua paciência e tem amor em abundância. Ele não nos trata como merece os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Glória a Deus. Nós não recebemos do Deus do universo, nós não recebemos o que nós merecíamos. Não recebemos o que merecíamos pela nossa rebeldia. Mas ele diz: pois como os céus se elevam acima da terra. E hoje a gente lembra que não tem como a gente saber qual é essa medida. O quanto que o céu se eleva acima da terra. Nossa régua não vai tão longe. O salmista diz: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Depois ele fala: quanto disto o leste do oeste, quanto disto o ocidente do oriente, é o qual longe ele afasta de nós as nossas transgressões. Eu não sei toda a sua história, eu não sei tudo que você fez, não sei como é a sua vida, muito menos o seu passado. Eu não sei qual é o segredo que ninguém pode saber sobre você, qual é a sua vergonha, qual é a sua história, qual fracasso você carrega. Mas eu sei de uma coisa, que bem antes de você errar, bem antes de você cair, o Pai entregou o seu Filho para pagar o preço por esse erro, para pagar o preço pelos seus pecados. E nós estamos aqui nessa manhã à sombra da cruz de Cristo. E aqui há liberdade, aqui há perdão, a purificação, a renovação. Aqui você pode ser limpo mais uma vez. Em Cristo Jesus, nele não há mais condenação. A culpa morreu e a vergonha se foi na cruz do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós chamamos de graça astronômica. E eu queria mostrar a você uma última imagem antes da gente orar. Talvez você pense: não pode ter outra imagem? Além do Filho de Deus crucificado pelos meus pecados, não tem como ter mais nada. É verdade, não tem como ir mais fundo. Só quero mostrar algo que eu considero extremamente curioso. Você lembra que a gente falou daquela galáxia redemoinho, espiral? A melhor sonda espacial que a gente até hoje já viu, que é a Hubble, enviou para nós aqui na Terra uma imagem que vem do fundo de um buraco negro na galáxia redemoinho. Muito, 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 muito longe. Isso está lá no buraco negro. Eu não estou aqui para afirmar a você que aquilo é uma cruz, mas isso me faz lembrar de Apocalipse, quando diz: Jesus Cristo, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. É Jesus por toda parte. Aonde você olha, você vai ver a manifestação do amor de Deus. É a graça dele em todo lugar. É misericórdia onde você menos espera. É Deus sorrindo para você do céu.
E quando finalmente a gente aponta o nosso telescópio no lugar certo, Ele diz para mim mais uma vez e para você: olha aqui, filho, é graça, misericórdia, bondade e perdão. Em toda parte é Deus dizendo: eu amo você. Onde você olhar nesse dia, nesse domingo, dia 5 de janeiro de 2020, para onde você olhar, se você quiser, você vai encontrar a manifestação da graça de Deus. Ele está mostrando isso em todo lugar. E antes de você decidir o que você faria com Deus, Ele já tinha decidido o que Ele faria com você. Ele não nos deu o que nós não merecíamos, Ele não deu o que os nossos pecados mereciam, mas Ele deu o seu Filho para a salvação do mundo. Ele deu a si mesmo como um presente, um convite à vida que não tem fim, a vida eterna. Talvez você esteja nessa manhã aqui diante de uma barreira, de uma montanha chamada depressão, divórcio, abandono, solidão. Talvez você tenha sido acusado injustamente, talvez você tenha sido injustiçado em algum nível, mas ouça, não há nada que esse mundo faça contra você que possa tirar você das mãos do teu Deus. Ele tem todo o universo na palma da sua mão. Você pode confiar nele hoje. André, você mostrou tudo que tinha para ver? Nem perto. Nós não vimos e nunca vamos talvez ver tudo que a gente queria ver de Deus, mas nós podemos ver o suficiente para confiarmos nele pelo resto da nossa vida. É um amor incrível, um amor tão divino, que merece que nós devolvamos a Ele as nossas vidas e tudo que há em nós. Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus.